Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, de verdade, por esses 19 anos, Senhor, de aniversário, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos mantido na Tua glória todo esse tempo, Senhor. Senhor, agora vamos escutar Arthur falar, Senhor. Não Arthur, Senhor, mas você, Senhor. Senhor, usa ele como receptáculo para falar o que o Senhor quer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma noite. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando mais da palavra dele e dizer que eu já estou alimentado até esse momento do culto com os louvores que foram ministrados, com as palavras que foram dadas aqui na frente. Mexeu muito comigo esse primeiro louvor que os adolescentes cantaram, Deus está dentro de mim. Você tem noção de que é isso, igreja? Que Deus está dentro de você? Isso é melhor do que qualquer outra coisa. Você tem a presença dele dentro de você. Você pode aplaudir a Deus por isso? Você pode aplaudir? Convidar você a abrir a Bíblia no tema de hoje, João 14. Vamos ler somente o versículo 3. Depois eu vou pedir para você ir para João capítulo 1. E manter a sua Bíblia aberta, se você puder. João 14, versículo 3. Que diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Pode tomar o seu assento. Irmãos, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai nos deparar com a divisão básica da Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. E quando você começa a chegar pelo profeta Isaías, chegar no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías ele vai começar a profetizar sobre um homem que virá e habitará entre nós e vai tirar o pecado do mundo. Quando você chega no Novo Testamento, você vai se deparar com 4 livros que é chamado de Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses livros, embora eles tenham a mesma direção, porque Evangelho significa boas novas, cada um desses livros vai apresentar Jesus com uma perspectiva diferente. Mateus vai apresentar Jesus como rei, Marcos vai apresentar Jesus como servo, Lucas, Jesus como homem, e João vai apresentar Jesus como o próprio Deus. E João ele começa, o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João está dizendo que esse homem que habitou entre nós, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não é um semideus, ele é o próprio Deus, ele é a imagem de Deus. E é interessante, irmãos, de a gente tentar imaginar, porque é complexo você tentar imaginar que um homem tão celestial, tão espiritual, 100% Deus e 100% homem viveu entre nós seres humanos falhos e pecadores. Que isso, irmãos? Em Filipenses, se eu não me engano, vai dizer que ele abriu mão da glória. Ele abriu mão da glória para nos libertar das ciladas do inimigo, para nos libertar das armadilhas do pecado. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer assim, mas a todos nós, quantos os receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, você se tornou filho de Deus. Você adquiriu o direito de ser filho de Deus. Você lembra quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites? Jesus ele vence o tentador, irmãos, porque ele tem certeza da filiação e da paternidade dele. Quero te dizer uma coisa nessa noite: não importa o deserto que você está passando, não importa a prova que você está passando, se você tem certeza da sua filiação, da sua paternidade, você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Eu caminho para o capítulo 2, porque no capítulo 2 vai continuar o ministério de Jesus. É onde ele vai realizar o primeiro milagre dele, vai ser num casamento.
E a Bíblia vai me dizer que durante o casamento o vinho vai acabar, e vinho em Israel simboliza alegria. Irmãos, imagina vocês planejarem um casamento e no meio do casamento o banquete acabar. O casamento nem começou e já tem problema. Imagina um banquete acabar no meio do casamento. Em João capítulo 2, João vai relatar isso para nós, que o vinho acaba, que a alegria acaba, que há escassez no banquete. Deixa eu dizer para você uma coisa nessa noite, dizer que na vida vão ter muitos problemas ainda, mas dizer que tem alguém que mora dentro de você, que vai suprir todos os seus problemas, que por mais que o seu banquete passe por um momento de escassez, Ele está dentro de você, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar provisão, porque Ele é o Deus da provisão. E alguns historiadores bíblicos vão dizer que o vinho acabou por causa de Jesus, porque eles tinham um planejamento para aquele casamento, e naquele casamento vai entrar Jesus e mais 5 discípulos que não foram convidados, e Maria. Jesus foi um convidado, os discípulos e Maria não. Isso aqui é muito forte, porque isso aqui nos mostra que vida com Deus não é só alegria e abundância, é saber também passar por momentos difíceis com Deus. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, já teve a maior vitória, que foi na cruz. Já teve a maior vitória, que foi na cruz do Calvário, quando o sangue dele foi derramado pela minha e a sua vida. E naquela cruz ele declarou a vitória para mim e para você. Satanás não tem mais legalidade sobre a sua vida, a morte não tem mais legalidade sobre a sua vida, porque a maior vitória já foi decretada. Eu pulo para o 3. E no capítulo 3, versículo 1, é a conversa clássica com Nicodemos. Uma conversa muito profunda que ele vai ter com Nicodemos, porque Nicodemos, irmãos, ele era um cara que era conhecido como mestre dos judeus. Era um homem que conhecia a Torá, que entendia sobre os profetas, sabia sobre salmos, sabia muito sobre Moisés, mas Nicodemos era uma pessoa que tinha um déficit muito grande, porque quando ele está conversando com Jesus, ele espera de Jesus ouvir o que ele já sabe, e não o que Jesus quer falar para ele. Isso aqui é muito forte, porque muitas das vezes nós esperamos de Deus algo que nós queremos e não o que Deus quer. Certa feita eu estava lendo um livro que o título diz assim: o Deus que não faz, mas também não falha. Pode ser que Deus não vai fazer muitas coisas na sua vida, mas Ele também não vai falhar com a sua vida. E Nicodemos, ele vai começar a questionar a Deus sobre algumas leis, sobre algumas tradições, e Jesus vai dizer para Nicodemos que nada disso que ele sabe, de salmos, provérbios, profetas, Moisés, nada disso é válido se ele não nascer de novo. De certa forma eu tento entender Nicodemos, porque é difícil, porque pior do que começar, irmãos, é recomeçar. E quando Jesus ele fala para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nada disso serve se você não nascer de novo. É como se Jesus tivesse dito para Nicodemos: tudo que você já sabe vai para a lama, não serve de nada se você não nascer de novo. Você lembra quando Jeremias e Baruque escrevem o livro e o rei queima o livro? Você lembra o que Deus fala para ele? Jeremias, você vai escrever tudo de novo, mas eu vou acrescentar muitas palavras. O que Jesus está passando para Nicodemos não é só um ensinamento teológico, mas é também o seguinte: Nicodemos, você sabe de tudo isso, ok, mas quando você nascer de novo, não vai ser só você, vai ser eu também. Quando você veio aqui na frente, quando você aceitou a Jesus, você passou a ter uma vida com Deus e vida para Deus. Você não está mais sozinho. Você não está mais nessa caminhada sozinho, você nasceu de novo. É nascer do Espírito, da água do Espírito, nascer da palavra de Deus. No capítulo 3, no próprio versículo 16, a gente vai ter o versículo que as pessoas falam que é o versículo central da Bíblia,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse, irmãos? Amar o mundo de uma maneira tal que nós não conseguimos explicar, ao ponto de dar o seu Filho por mim e por você, que nem merecíamos, mas Ele nos amou. E quero dizer para você que Ele nos amou primeiro. Antes de tudo, antes de você estar aqui, Ele nos amou primeiro. Eu pulo para o 4. No 4:1 é a mulher de Samaria. O texto vai dizer que Jesus tem que ir da Judeia para a Galileia. E por ocasião, Jesus tem que passar por Samaria. E tem uma mulher lá que está num tanque, exatamente aos meio-dia. No sol de meio-dia, essa mulher está pegando água. Jesus chega perto dela e senta do lado dela e pede para ela água. Olha que tremendo, irmãos. Jesus, ele senta do lado de um poço e ele pede água para aquela mulher. Só que essa mulher, ela tem um problema porque ela não consegue enxergar quem é a verdadeira fonte de vida. Porque o poço que está do lado dela impede ela de enxergar que Jesus é a fonte de água. Aquele poço impede, sabe por quê? Porque ela está preocupada com as situações daquele poço. Quando Jesus pede água para ela, ela vai começar a colocar alguns obstáculos na frente. Mas o poço é fundo, você não tem balde, é difícil pegar água. Quantas vezes na nossa vida nós temos a dificuldade de enxergar que Jesus é a verdadeira fonte de água viva na nossa vida? Você não precisa de fontes de homens, Ele é a verdadeira fonte. Ele é a verdadeira água da vida. Ele vai dizer: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Você está bebendo de água que é feita por homem, que é fonte de homem. Essa água você bebe, você mata a tua sede, mas depois a sede volta. Mas Ele está dizendo: se você beber da minha água, nunca mais terá sede. Não deixa que um poço feito por homens, irmãos, estraga o seu relacionamento com Deus. Não deixa que os obstáculos que estão no poço estraguem a sua vida com Deus. Ele é a fonte de vida. Eu pulo para o 5. Porque no 5, eu tenho certeza que você conhece, é a cura de um paralítico. João 5, eu sei que você conhece, é a cura de um paralítico de Betesda. E é um texto muito interessante porque na história vai dizer que Betesda, aquele tanque tinha 5 entradas. Existia 5 maneiras diferentes de você chegar naquele tanque, e o único intuito daquele tanque era que uma vez no ano o anjo vinha, agitava as águas, e se você tivesse alguma doença, você era curado no mover das águas. Mas só que tinha um critério: não tinha como ir 5, não tinha como ir 3, era só uma por vez, só podia ir uma pessoa. Naquele lugar você tinha cegos, você tinha paralíticos, você tinha leprosos, você tinha pessoas que naquela época era considerada alguém que pecou, ou alguém que a família cometeu um pecado muito grande. E aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele esteve naquele lugar durante 38 anos de sua vida. E a Bíblia vai me dizer que Jesus, ele chega até aquele homem e cura aquele homem. Só que o que me chama a atenção é que o versículo vai dizer que Jesus sabia sobre a necessidade daquele homem. O texto vai dizer: e Jesus, sabendo o que aquele homem passava, perguntou se ele queria ser curado. Aquele homem, irmãos, ele ficou durante 38 anos na vida dele, tentando ter acesso àquele tanque para poder ser curado, mas até que um dia Jesus chega até ele e perguntou se ele queria ser curado. E me chama a atenção, falou muito comigo esse versículo, Jesus sabendo, sabe por quê? Porque Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece o que você está passando.
essa sua luta não é em vão. Mas o que chama a atenção e sempre vai chamar a atenção de Jesus é a persistência. Porque esse homem ele tinha motivo demais para poder desistir, porque era muito tempo que ele já estava ali, mas ele não desiste. E o que chama a atenção de Jesus é esse tipo de pessoa que bate na porta, a porta não se abre, mas continua batendo, porque sabe que Jesus tem poder para fazer infinitamente mais. E eu costumo dizer que esse homem, ele teve o maior dos privilégios de todos. Por quê? Porque ele não foi curado pelas águas e não foi curado pelo agir dos anjos naquelas águas. Ele foi curado diretamente por Jesus. E quando esse homem é curado, os fariseus vão chegar até ele e vão questionar ele. Mas por que você está fazendo esforço porque hoje é sábado? Repara numa coisa, esse homem fica lá durante 38 anos. E durante 38 anos ninguém ajuda ele. Mas depois que ele é curado, vão questionar ele. Não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil. Você vai receber seu milagre. Você vai receber a sua bênção. Jesus vai caminhar contigo, mas vai ter pedras no caminho. Vão ter pessoas que Satanás vai usar pessoas, na verdade, para tentar insuflar você, fazer com que você desanime. Mas eu quero dizer para você, você já recebeu a sua maior vitória. Você já recebeu a sua maior vitória. Não desista. Não desista de receber de receber a presença dele. Eu pulo para o 6. E no 6:1 é a multiplicação de pães e peixes. E aqui Jesus vai ensinar uma lição para Filipe, o tesoureiro, muito linda. Porque vai começar a haver uma preocupação. Porque o ministério de Jesus agora não é aquele ministério mais pequeno no capítulo 1, que só tinha 5 discípulos andando com ele. Agora o ministério de Jesus é grande, e aonde ele vai, ele arrasta uma gama de pessoas. Há quem diga que as multidões que seguiam a Jesus, seguiam pelos milagres que ele efetuava. Eu concordo também. Mas eu concordo também que as multidões seguiam Jesus pela mensagem que ele pregava. Porque a mensagem que ele pregava, muito mais do que sarar o corpo físico, sarava a alma. Dava nova mentalidade e novos rumos. E por causa dessa mensagem, Jesus está agregando uma gama de multidões. E vai haver uma preocupação porque a multidão faminta não tem o que comer. E Jesus vai perguntar para Filipe o que eles vão fazer agora. Jesus sabia, mas ele queria ensinar ali uma lição para Filipe. E Filipe vai questionar, para alimentar isso tudo, nós iríamos precisar de mais de 200 moedas de prata. 200 moedas de prata simboliza 200 dias de trabalho. Só que aí vai chegar um menino com somente 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, ele pega os 5 pães e 2 peixinhos e ele dá graças ao Pai e multiplica. O que Jesus ensinou para Filipe foi o seguinte: Filipe, eu não quero o que eu sei que você tem. Eu quero o que o seu coração tem para me dar. São coisas diferentes. 200 moedas de prata simboliza 200 dias de trabalho, mas eu não quero isso. Eu quero o que seu coração pode me ofertar. A maior oferta de todas, a maior oferta de todas, sempre vai ser o nosso coração. A maior oferta que você pode entregar a Deus nessa noite, quando você sai da sua casa, se arruma e vem para o culto, a maior oferta de todas sempre vai ser o seu coração, vai ser a sua adoração. A maior oferta é a sua adoração, e é a verdadeira adoração, não é qualquer adoração. É uma adoração que vem do teu coração. É essa adoração que Jesus está tentando passar para Filipe. No versículo 16, João capítulo 6, versículo 16, a Bíblia vai me dizer que agora eles estão num barco em que bate um vento. E isso aqui é tremendo, irmãos, porque não tinha motivo nenhum. E o texto vai dizer que de repente o vento chega. Já parou para perceber que é quando você menos espera que as lutas chegam até dentro da tua casa? Que é quando você menos espera que a prova vem para dentro da tua casa? E a Bíblia vai dizer que o vento bate, mas o texto vai me dizer que eles continuam remando. E eles vão remar por volta de 6 quilômetros quando eles conseguem ver Jesus. Tem gente, irmãos, que o vento está batendo e a pessoa desiste. Tem gente que o vento está fazendo uma arruaça na vida e a pessoa para de orar, para de adorar, para de clamar. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: quando o vento bater dentro da tua casa, continua remando que você vai ver Jesus.
O texto vai dizer, eles remaram cerca de 5, 6 quilômetros e logo avistaram Jesus andando sobre as águas. Jesus está vindo aí andando, meus irmãos. Essa prova vai passar, essa luta vai passar. Continua remando, continua caminhando, continua orando, que Ele vai te dar vitória. Eu vou passar batido pelo 7 e vou para o 8, porque agora ele vai se deparar com uma mulher adúltera, em que os fariseus vão tentar dar um jeito a ter algum motivo para poder acusar Jesus. E essa mulher é muito interessante, porque essa mulher ela foi pega no pecado dela e pela lei ela tinha que ser apedrejada. Só que Jesus é muito lindo. Jesus ele não deixa que simplesmente um erro seu destrói toda a sua vida. Porque os fariseus vão chegar com as pedras e vão falar: mestre, Rabi, está aqui as pedras e está aqui uma mulher que foi pega em adultério. Pela lei de Deuteronômio ela tem que ser morta. Jesus vai dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu quero trazer aqui uma aplicação para as nossas vidas. Os fariseus representam hoje em dia Satanás, que vai tentar te acusar todos os dias pelo seu erro, que vai te tentar acusar todos os dias pelas suas falhas. Mas eu quero dizer que você tem um advogado que está lá no céu, que te protege todos os dias, e ele não falha, ele não erra. Eu pulo para o 9, e no 9 é a cura de um cego de nascença. Que texto, irmãos? João 9, que texto? Porque no 9, Jesus ele vai se deparar com um cego de nascença, e os discípulos vão questionar Jesus: mas quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Jesus vai dizer: nem ele, nem os pais, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste. E aí Jesus vai lá, cospe na terra, cuspe, saliva, vida de Jesus, terra, da onde eu e você viemos. Jesus está dizendo assim para o cego: para você se curar, para você ser quem eu quero que você seja, só há uma maneira, tendo a minha vida em ti. Jesus ele pega e passa nos olhos do cego, e o cego vai lá e se lava no silóio do tanque. Quero te dar duas características e um texto sensacional das pessoas, duas características das pessoas que têm a vida de Jesus. A primeira característica é o seguinte: quando nós temos a vida de Jesus, a nossa personalidade, o nosso semblante, ele muda diante dos homens, porque depois que aquele homem foi curado, ele é irreconhecido diante da sociedade. E quando as pessoas olham para aquele cego, elas vão começar a perguntar: ué, mas quem é ele? Não era ele que pedia esmola? Outros vão dizer: não, não é ele não. A personalidade dele muda, o semblante dele muda. E a segunda característica é que você começa a testificar, testemunhar Deus em sua vida. Por quê? Porque vão questionar aquele cego: o que aconteceu com ele? Ele vai responder: Jesus me curou. Você vai dar testemunho sobre a sua vida, e muitos vão ver a glória de Deus, o manifestar de Deus na sua vida. 2 Coríntios 3,18, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Nós não somos mais como Moisés, como Arão, como os sacerdotes, que tinha que usar um véu, porque a glória de Deus era transitória. Então quando o povo vinha, eles ficavam perguntando: mas está com glória ou está sem glória? O véu escondia, irmãos, que não tinha mais glória. Paulo está falando: nós não somos assim não. Nós somos como esse cego, irmãos. Nós somos como esse cego, que perguntaram quem pecou, e Jesus vai dizer: nem ele, nem os pais, mas ele é assim, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Não tem mais véu, irmãos. Meus amigos, não tem mais véu. O véu já foi rasgado, e a glória de Deus se manifesta na sua vida. Eu volto para João.
E no 10 ele é o bom pastor, e no 11, irmãos, ele vai ressuscitar Lázaro. As horas já se encontram avançando, não vou passar batido porque eu preciso deixar uma palavra de Deus para você aqui. O texto vai dizer que Lázaro se encontrava já há 4 dias morto. E já havia dentro da casa ali um desespero. Só que a maior dificuldade das pessoas era olharem para Lázaro e só ver ele como morto, porque Jesus não via ele como morto. As pessoas viam Lázaro como morto, mas Jesus não via Lázaro como morto. Porque Jesus, ele tinha a certeza que a glória de Deus ia se manifestar naquela vida. Satanás, irmãos, vai tentar botar você como morto, vai tentar botar as pessoas te olharem como morto. Mas Deus não. Deus, ele não te vê como morto. Deus, ele não te vê para baixo, cabisbaixo, desanimado. Deus, ele não te vê assim não. Deus, ele te vê glorificando, adorando, orando, dando honra e glória a Deus ao nome dele. E no capítulo 12 vai dizer assim, tem que matar ele e Lázaro. Vão tentar até matar os seus sonhos, mas Deus está vindo aí para curar. Deus está vindo aí para te libertar. Deus está vindo aí para te salvar. No 13, irmãos, é um momento difícil. Que momento difícil é o 13, irmãos? Por quê? Porque é a traição. Jesus vai sofrer o duro golpe de ter que sentar na mesa com o traidor e ter que revelar o traidor. Ele está falando de Judas. Só que Judas já tinha na vida dele uma brecha para Satanás entrar, porque Judas era tesoureiro. Ele era detentor das bolsas, das moedas. Judas já tinha, na caminhada dele com Cristo, algo em que lhe desse brecha a Satanás. E o problema de Judas é que ele via Jesus como um reino carnal, um reino político. Só que o reino de Cristo não é político. O reino de Cristo é espiritual. Tanta gente preocupado com político, irmãos, fazendo de político o seu Messias. E isso eu não faço alusão ao nosso presidente, não. Estou fazendo alusão a qualquer candidato político, pessoas idolatrando político, pessoas que não têm poder para nada, pessoas que não têm poder, não têm nem sabedoria às vezes para mudar nada, e esquecendo de quem faz é Deus, quem move é Deus, quem muda é Deus. Judas era esse tipo de pessoa, via Cristo como um reino político. O reino de Cristo não é político, o reino de Cristo é espiritual. O reino não é daqui, o reino é de lá, é do céu. Nós somos aqui, mas nós não estamos aqui. Nós voltaremos, retornaremos para de onde viemos. Aleluia. Eu chego 14. Se o Ministério de Louvor quiser vir para cá também, pode ficar à vontade. Eu chego no 14, irmãos. E que capítulo? A partir do capítulo 13 e também o capítulo 14, Cristo vai começar a apresentar aos discípulos o seu plano. Ele vai começar a se apresentar como Deus. E o capítulo 14 é aquele capítulo que você grifa bastante versículos na sua Bíblia, porque ele tem bastante versículos que falam com a gente. E durante esses dias eu pedi a Deus uma palavra do que pregar, tendo em vista o tema dado pelos adolescentes e tendo em vista também a grande responsabilidade desse culto. Eu orando ao Senhor e perguntando, Deus, o que eu vou falar, e eu lendo João 14:3 e não vinha nada na minha mente. E aí eu comecei a voltar. Eu voltava, ia para João 13, depois para 12, depois para 11, até que eu cheguei no 1 e comecei a ler no 1, e comecei a vindo, e eu comecei a passando sobre todas aquelas partes em que eu li aqui, as partes em que eu destaquei. E João 14, ele vai começar dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Pulando para o versículo 6, diz assim, eu sei que você conhece, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei se na sua vida está como aquele casamento em que o vinho acabou. Eu não sei se você está como Nicodemos, em que está preso na sua própria verdade ou está escravo das suas próprias ideias. Irmãos, eu não sei se você está como aquela mulher samaritana que está naquele tanque e não consegue enxergar a verdadeira fonte que é Jesus. Eu não sei se você está como um paralítico que já está um tempão esperando um milagre, que já está um tempão esperando uma resposta. Eu não sei se você está como aquele cego de nascença que não consegue enxergar as suas origens. Eu não sei se a tua casa está como de Lázaro, que já até teve morte. Eu não sei se você consegue enxergar a cura igual eles enxergavam lá em Lázaro. Eu não sei se você está como os discípulos, que estavam dentro daquele barco, continuaram a remar, mas depois que viram Jesus se assustaram. Mas eu quero dizer para você que todas as vezes, em todas essas passagens, começando em João capítulo 1, capítulo 2, ele chega no cego, ele chega, todas essas passagens Jesus chegou. E a mensagem do tema dos adolescentes, eu não puxei para algo escatológico. Diz até que ele venha, mas eu não puxei para algo escatológico. Eu fiquei pedindo a Deus e Deus me falou. Eu cheguei no cego, eu cheguei no paralítico. Eu cheguei, sabe onde? Eu cheguei lá em Nicodemo. Eu quero dizer para você nessa noite que ele vai chegar na sua vida. Ou melhor, ele já está na sua vida. Aleluia! Eu cheguei no barco que ia naufragar. Eu cheguei naquele cego de nascença que falaram que ele ia morrer daquele jeito. Eu cheguei em Lázaro, que já estava 4 dias morto. Eu cheguei lá, ele vai chegar na sua vida. Ele vai chegar na sua vida, não desista. Não desista, o tema diz até que ele venha. Até que ele venha, ele vai vir na sua vida. É incrível, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer, não tem mais véu. Não tem mais véu, não existe mais véu. O véu já foi rasgado. Com a permissão do pastor Sérgio, eu queria que você ficasse de pé. E eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Já até fechei meu corpo. Deus, tu estás presente aqui, Deus. Aleluia. Aleluia. Ele vai chegar na sua vida, irmãos. Ele vai chegar na sua casa, ele vai chegar. Eu não sei o que você está passando, ele vai chegar. Sabe que Deus está falando para algumas pessoas aqui hoje? Que ele vai te dar independência. Independência que homem nenhum pode te dar. Deus está falando para pessoas aqui hoje, pessoas que vivem em quintal dos outros, pessoas que vivem de aluguel. Ele vai te dar independência. Tem gente que precisa pegar cartão emprestado para comprar uma roupa para o filho. Deus vai te dar independência. Essa luta que você tanto quer vencer, Deus ele vai te dar vitória. Deus ele vai te dar independência. Essa prova vai passar. Continua buscando, continua. Com a permissão do pastor Sérgio, eu queria fazer uma oração pela igreja. Não vou pedir para você vir aqui na frente. Aí mesmo onde você está, queria que você curvasse sua cabeça e colocasse a sua mão no teu coração, por direção do Espírito Santo. Deus, eu quero te dar graças, Pai, porque nós temos a certeza que Tu se faz presente nesse lugar e que Tu estás nesse lugar. Mas nós estamos aqui, Pai, te adorando e clamando o Seu nome, Pai, em meio a tantas lutas, tantas batalhas em nossas vidas. Nós estamos esperando, Deus. Nós estamos te esperando, Pai. Nós estamos te esperando para essa mudança de chave em nossas vidas. Porque existem pessoas aqui, Deus, e que está precisando de mudança, que está precisando de uma fonte nova, de um renovo, de uma água nova,
de uma vida nova. E nós estamos aqui, Deus, clamando pela sua vida, clamando pela sua vinda, Pai. Queremos te agradecer por tudo que tem feito por nós. E te pedir, Pai, que nos ajude a caminhar e vencer cada obstáculo, vencer o pecado, dia após dia. É essa oração que eu faço e agradeço. Você pode aplaudir o Senhor? Aplaude e receba ao mesmo tempo, aplaude e receba. Aleluia. Interessante, né, irmãos? Jesus aqui, ele prova, ele mostra para nós que na caminhada todas as pessoas necessitavam de Jesus, porém não conseguiam enxergar que Jesus já estava do lado, que era só clamar. E hoje não é diferente. Jesus está do lado, é só clamar a Ele que Ele vem, só chamar que Ele vem, Ele acalma a tempestade, que Ele dá visão aos cegos. É somente clamar a Ele, que assim Ele vai suprir a nossa necessidade. Como o Arthur falou, aquilo que verdadeiramente necessitamos, não aquilo que nós queremos. E até